Boa noite. Está de volta o programa que privilegia o jornalismo investigativo. O prometido é devido e, por isso, o TPA Repórter vai continuar a falar sobre o contrabando de combustível que acontece um pouco pelo país. Os nossos repórteres passam a noite no Rio Zaire e acompanham como é feita a fiscalização das águas territoriais. São 19 horas. A nossa equipa parte para uma operação surpresa de resguardo. A saída é estratégica devido aos vizinhos da Polícia Fiscal, os ilhéus da ilha do Umbubu. Por isso, nem a luz da câmara pode ser ligada para não despertarmos os observadores e os próprios traficantes. A única iluminação que nos acompanha é da cidade e, principalmente, a do Quanda, base de apoio às empresas de produção petrolífera no Soio. O chefe das operações comunica ao seu superior o insucesso da atividade de resguardo e o porquê da interrupção da operação. Pela segunda vez, o sentimento de desânimo é geral, já que não foi possível, mais uma vez, flagrarmos nenhum contrabandista. Senhor inspetor-chefe, esse tipo de situações acontecem hoje, um dia de total fracasso. Qual é o fracasso da nossa missão? Primeiro, nós já conhecemos quem é o contrabandista. Primeiro passaram os pescadores, eram um dos primeiros sinais, porque com estes pescadores elas têm a comunicação e não só são os moradores da mesma ilha, no qual, onde recebemos uma denúncia do nosso PC que podia sair combustível como democrático. Então, segundo, veio uma embarcação, como veja, a nosso lado direita, está aí uma lancha de fabrico de fibra, na qual tem os 3 ocupantes. Também este presume-se que estão no reto, a saber se na verdade a Polícia Fiscal está no terreno ou não. Já que nos encontramos e teremos que abandonar o local porque já é uma missão sem sucesso. É bem verdade, tudo é possível e como aconteceu. Mas, mesmo assim, também não deixe de ser uma infração perante os camaradas que estão a navegar a esta hora. Primeiro, à noite não pode-se navegar. Quando se fala de noite, não tem, a lancha que elas levam não tem nenhuma iluminação e no qual os 3 ocupantes da embarcação, ninguém está nenhuma proteção. Não tem o colete de salva-vida, não tem a documentação da embarcação, no qual é por isso nós apreendemos a lancha por não tiver habilitado de documentação as exigências de normas da navegação. Estas camaradas vamos levar e vamos entregar aos órgãos de tutela para poder sancionar os mesmos. Cerca de 4 horas depois, mais uma operação. Hoje não foi o dia. É bem verdade, é bem verdade. Neste momento, hoje, daquilo que nós estávamos a precaver, ficam sem sucesso, mas nem com isso que a polícia vai enfraquecer. Hoje elas ganham, mas amanhã sempre estão conosco. De regresso ao comando, é possível observar as diversas barcaças utilizadas pelos pescadores na vizinha ilha de Umbubu, entre as quais algumas também são alugadas para o transporte do combustível contrabandeado. Preocupado com a segurança e o controle das nossas fronteiras, a Polícia de Guarda Fronteira
é um dos órgãos da Polícia Nacional que também combate o contrabando de combustível ao longo dos canais do Rio Congo. Tendo em conta a complexidade da fronteira sob sua jurisdição, ao longo dos 64 canais, nós temos realizado atividades de patrulhas e a detenção de cidadãos e imigrantes ilegais, contrabando de mercadorias diversas e cujos produtos são entregues aos órgãos de direito. Os nossos serviços são de 24 a 24 horas. Quer dizer que nós realizamos trabalhos escalonados, na qual nós temos participado em conjuntura com outros órgãos e temos detido estes produtos e entregues às autoridades de direito. O comandante municipal da polícia no Soio reconhece as dificuldades que têm em termos de embarcações, ainda assim garante que o seu efetivo tem feito um bom trabalho. Com algumas deficiências, quer na vertente transporte marítimo, digamos assim, porque o município do Soio, a sua localização geográfica é em base de área marítima e fluvial, tem muitas ilhas, mas na medida do possível temos apreendido quantidades de combustível para desencorajar os miliantes ou os contrabandistas do combustível. Contudo, entende que alguns aspectos devem ser melhorados. Com o propósito de obter lucro fácil, muitos contrabandistas arriscam a vida e atravessam o Rio Congo. O relato é de uma mãe que perdeu o filho nesta atividade. Segundo a polícia, a atividade dos pescadores e de alguns ilhéus confunde-se com a dos contrabandistas. Alguns pescadores colaboram com os traficantes porque é ali onde escondem o combustível de dia. Porque o contrabandista também está junto dos pescadores, compra combustível durante todo o dia como se fosse pescador. Por isso, fomos conhecer de perto o dia-a-dia de alguns ilhéus. O destino é a ilha de Nsoki. Tal como todas as ilhas, aqui a pesca é a principal ocupação. O peixe fresco, seco e fumado, que é vendido no mercado informal, constitui a primeira fonte de renda das famílias. As casas são pequenas e simples, mas suficientes para albergar uma família de 3 a 6 pessoas. As casas de bordão e pau a pique foram erguidas por cima de troncos, técnica usada para evitar as inundações. Teresa Baza amanhã o peixe que o marido pescou. Ela é congolesa da República Democrática do Congo. Casada com um angolano há mais de 20 anos, ainda assim tem dificuldade de expressar o português. Entretanto, fala fluentemente o Kissolongo, língua do marido. Mbazo na ibota, depois tu come sokuna. Sabe, já toma futano. Muito ao futano. Muito é um cado macala matuvi. Samuel João Joana oferece-nos um caranguejo assado. Ele garante que é um dos quitutes da terra saborosíssimos. E não é que aprovamos?
Porém, deixamos a degustação de parte e perguntamos ao Sr. João como tem sido o convívio com os contrabandistas. Mona zilancha zibioka bebioka ngabe ke tuseko ko zituka manjibaba ke tumona ngaki ke tebekuza lundu ngaki umaonso mulumbu ekada lancha zilendi vioka ba mona ka tumona parazaya mphashi. Enquanto navegávamos o canal Nzadiankassa, um dos mais utilizados pelos traficantes, algo atiça a nossa curiosidade. Avistamos montanhas brancas ao longo das localidades que se encontram neste canal. Resolvemos atracar. Para saber qual é a origem, o que é que se passa, se é cultura. Vamos saber, que é para fazer chegar essa informação a si. Mas antes vamos saber também do senhor comandante que está conosco, se este canal é propenso ao contrabando de combustível. São canais aproveitados pelos contrabandistas, sobretudo aqueles que venham da área do Boma. E fugindo no meado do Rio Zaire, usam também esse canal como centro de passagem. De perto, demos conta que são conchas destes bivalves que no sonho chamam de boates. Com a ajuda da canoa, o Sr. Elias Pedro pesca o boate. O molusco é retirado do rio a vários metros de profundidade. Elias garante que está neste momento a 5 metros de profundidade. De regresso, o bivalve é fervido ou assado. Para uma conservação mais duradoura, depois de fervido, é colocado no sal. Nós desde então, desde que nossos bisavós, sempre o trabalho esse que eles sempre andam a fazer e nós pais também, até nós também, o trabalho esse que estamos a fazer. Os rendimentos das famílias da ilha de Quibaca dependem da venda deste produto. Já está com forma, é igual. Estão aprovada? Sim, não. Graças a Deus. Esse dinheiro leva-se nas cidades, quando compra as coisas de comer aqui e depois deixa as filhas que estão estudando lá na cidade. Que tipo de produtos alimentares é que compram? Aqui, feijão, massa tomate, cebola, açúcar, arroz, muitas coisas. Dona Maria José garante que a pesca do boate é uma atividade ancestral. Tu canculo, tu catahutua, mabanga. Que me voam como um lá? Que me voam ako, tenculo, que me voam ako. China aqui com Zambia luva. Aqui que vang Zambia, o que vai de boate com o lente tiaco, o lente voata. Mas é ao longo da conversa que Dona Maria faz uma revelação surpreendente. Perdeu um filho no Rio Zaire, fruto do contrabando de combustível. Qual é a Ana Benal? Mocha famulango. Muam. Mabanga abaka. Pe. Talafika. Tasalanga. Ito bakato dia. Bakota mulango. Busketo dia. Ikiyo matadia. Pe. Wow na bakoto mulango. Wow na babukama. Para não perder outro, Dona Maria José incentiva Elias Pedro, seu filho mais velho, a continuar a pescar o boate como base de sustento da família e desencoraja-o a atravessar o Rio Zaire para traficar combustível. Para ela, vale a pena ter o pouco que preserva a vida que o muito que pode matar. Depois do intervalo,
conhece os truques utilizados pelos traficantes em terra. As fronteiras do NOC e Luvo são algumas das vias terrestres do país por onde passa o combustível contrabandeado de Angola para o Congo Democrático. A nossa viagem do Soio para o município do NOC, província do Zaire, foi feita por via fluvial. Foram mais de 3 horas, sem contar com as paragens para prestar socorro, para abastecer admirar a paisagem ou para contemplar mulheres valentes que vivem nas ilhas do Soio. Aqui, elas não esperam pelos homens para se deslocarem de uma localidade para outra. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Dizem que a flora local não permite que os habitantes ribeirinhos usem a via terrestre. Por isso, todas as mulheres aqui aprendem desde muito cedo a usar a canoa e enfrentar a correnteza dos canais do rio Zaire. Agora é filho futo de le correnteza é a osso. Aqua filho quenda. Aqua filho tuca. Caxiano de olho eu moana sem proteção osso no que luno mona um cutaco. Caixão on lu no catabuca. Apesar de toda a explicação dada, ainda assim, preocupados principalmente com a segurança do menino, resolvemos acompanhá-los para se certificar de que chegariam seguros à aldeia vizinha. La paix, cri du bonheur, même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Condiamo Africa. No horizonte, vislumbramos Noki. A vila angolana confunde-se com a de Matadi, capital da província do Baixo Congo, República Democrática do Congo, o que facilita a atividade dos traficantes de combustível. Se para os que atravessam as vias clandestinas, vulgarmente chamadas por caminhos fiotes, preferem utilizar bidões de 20, 30 e 60 litros, os camionistas que cruzam a fronteira optam por tambores de 200 litros. Até o nosso município também serve de trânsito para os caminhões que abastecem a província de Cabinda. E há de facto, muitos caminhões que passam e nós temos tido muito controle e muito cuidado com a polícia fiscal, com a polícia de guarda da fronteira, enfim, com todas as autoridades que prestam serviço a nível da fronteira para estancarmos a situação. Na fronteira do Lufo, município de Mbazacongo, o modo de atuação não difere do usado no NOC. Muitos comerciantes colocam primeiro os tambores e bidões de 200 litros no interior dos contentores e no meio em diante os produtos alimentares e outros. Uma prática que nem sempre tem tido sucesso. Mas através do sistema de inteligência policial, através das informações provenientes de outras forças fora do Ministério do Interior, dos órgãos do Estado que funcionam nessas localidades, tem sido possível o esclarecimento desta prática e anular a ação deste contrabandista. O Lufo é o maior posto fronteiriço terrestre de exportação do país. Por semana passam por aqui de 200 a 400 caminhões de mercadorias diversas. Daí a necessidade de dotar os serviços que atuam aqui de meios tecnológicos como scanner, de forma a fiscalizar com facilidade as mercadorias e evitar-se assim o contrabando, principalmente de combustível.
Aqui tem passado muitos caminhões selados que nós não temos que tirar o selo para abrirmos o que é que está lá. Se tivéssemos esse instrumento, acredito que ia facilitar o controle. E só isso nós temos suspeitado que passa muita coisa, porque nós não podemos aqui abrir nenhum contentor selado e ninguém sabe o que está lá dentro. Esta é a grande preocupação das autoridades, na sua vertente genérica. Os órgãos competentes trabalham no sentido de equipar as fronteiras com tecnologia própria, que facilite as forças que atuam ao nível dessas fronteiras no esclarecimento de determinados factos que pelas fronteiras passam. O TPA Repórter resolveu visitar Matadi, RDC, país de destino final do combustível contrabandeado em Angola. Apesar de todas as diligências formais realizadas pelo Consulado-Geral de Angola na capital do Baixo Congo, as autoridades congolesas não permitiram que reportássemos a realidade da venda de combustível traficado de Angola para aqui. Só para ter uma ideia da diferença do preço do combustível praticado em Angola em relação à RDC, saiba que em junho de 2014, 1 litro de gasóleo equivalia a 7,5 litros aqui na República Democrática do Congo. Hoje, esse número reduziu a 3,5 litros. Passamos pelo menos por 5 bombas de combustível, todas elas estavam vazias. Para adquirir o produto, é só na rua. Aqui, em Matadi, existem pontos identificados de recarga e descarga de combustível angolano e tudo acontece na maior paz. No alto mar, o contrabando de combustível acontece de navio para navio e os traficantes